Ok. Agora você olha para este mapa, você pensa bem. China é muito boa também, certo? Como a China tem muita água doce. O problema com a China é este. China senta-se em muita água doce, que o Sudeste Asiático e a Índia dependem de. Então, muita água está no Planalto Tibetano. Flui rio abaixo para a Índia e no Sudeste Asiático. Se houvesse seca, usando teoria dos jogos, podemos suspeitar que a China pode querer mantenha a água para si mesma, caso em que Sudeste Asiático e Índia ficaria muito zangado. Ok, então este é um potencial ponto de inflamação, que temos que tomar cuidado, ok? Então parece que a China está estável, mas as áreas circundantes não são tão estáveis. E assim, a China será arrastada para um conflito. Ok, tudo bem. Então vamos resumir o que aprendemos até agora. Então, esses são os países com mais reservas de petróleo. Ok, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Estados Unidos, Rússia. Ok, tudo bem. Agora, o que é interessante sobre isso é que esta guerra no Oriente Médio vai acabar com a produção de petróleo da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, dos Emirados, Árabes Unidos, do Kuwait, que deixa o quê? Que deixa Venezuela, Canadá e Estados Unidos, ok. América do Norte e Rússia, ok. Agora então olhe. Vamos dar uma olhada em quem tem que comprar petróleo, tudo bem? Vamos ver quem compra petróleo. Bem, os Estados Unidos consomem muito petróleo, mas novamente tem seu próprio suprimento de petróleo. China precisa importar muito de seu petróleo. Precisa, ok. Então a China importa cerca de 7,5% de seu. Petróleo precisa da Índia. Rússia, Arábia Saudita, Brasil, Japão, Coreia do Sul. Ok, Alemanha, tudo bem. Então, China, Índia, Japão, Coreia do Sul importa muito petróleo. E de onde tira seu óleo? O Oriente Médio, certo. Então, se não pudermos obter esse petróleo do Oriente Médio, então esses quatro países, China, Índia, Japão e Coreia do Sul, vai precisar para obter. Para obter o petróleo dos Estados Unidos ou da Rússia, ok? E o que isso importa? Bem, olhe, vamos olhar para isso. Vamos ver quem possui mais títulos do Tesouro dos Yuan. Basicamente, se você quiser muitos títulos do Tesouro dos Wackenheim, isso significa que você está financiando a dívida americana. A América agora é de US 39 trilhões em dívida. Isso é muito dinheiro. Mas enquanto as pessoas continuarem a comprar dívidas dos EOD, contanto que as pessoas queiram comprar títulos do Tesouro dos Brisnewood, não é um problema ok. É um esquema Ponzi. Ok. Então vamos dar uma olhada nisso. Quem são os maiores? Detentores de dívida do ZKU a Japão, China. Certo? Taiwan, Singapura, Hong Kong. Índia. Ok. Então esta é toda a Ásia, e já dissemos que a Ásia precisa de muito petróleo do Oriente Médio, certo? Agora vamos olhar para outros. Reino Unido é o segundo, ok. Ilhas Canárias é basicamente só você. Europa também é um. É uma operação matinal de lote de manhã. Ok. Bélgica, Luxemburgo. Canadá, França, Irlanda, Suíça. Esses países são a Europa. E novamente, para onde dizemos que a maior parte do petróleo do GCC vai para a Eásia, ou Europa. E agora, por causa da guerra estúpida no Oriente Médio, Ásia e Europa agora são forçados a comprar petróleo, da Rússia ou dos Estados Unidos. E isso é importante, ok? Isso é importante porque, anteriormente, há um medo de que esses países pararia de comprar títulos do Tesouro dos Menewa, porque a América está muito endividada. A economia americana é muito de um esquema Ponzi. Então há esse grande medo de que a Europa e a Ásia se afastaria do dólar americano e mais para francos suíços ou ouro, ok. Agora porque a Europa e a Ásia precisam de fertilizantes, eles precisam de energia dos Estados Unidos e América do Norte,
Estados Unidos não precisam mais se preocupar com sua dívida. Ok, tudo bem a dívida de 39 trilhões de dólares. Não é um problema, porque o mundo inteiro depende da América do Norte. Para recursos, o esquema Ponzi pode continuar. Então, novamente, Donald Trump é um idiota, mas ele é tão estúpido que se tornou um gênio. Ok, agora você está tipo, espere, mas Donald Trump é um idiota. Onde ele conseguiria isso? De onde ele tiraria essa ideia? Como ele saberia como fazer isso? E a resposta é porque Putin já provou que essa estratégia funciona. Na Ucrânia, ok. Então, deixe-me mostrar como tudo bem. Então, esta é a guerra na Ucrânia. E como você pode ver, o vermelho escuro são áreas em que a Rússia está contestando território. O vermelho claro, desculpe, o rosa, são áreas em que a Rússia quer ganhar território. Como você pode ver, a Rússia ainda tem um longo caminho a percorrer. E já estamos 4 ou 5 anos nesta guerra. O que significa que esta guerra pode continuar por mais 10, 20 anos é uma moagem muito lenta. E é bom para a Rússia, sim. Eu sei que a Rússia está perdendo muitos soldados. E eu sei que a economia russa está sofrendo, mas esta longa guerra com a Rússia é boa para a Rússia, porque antes de tudo o que faz permite que a Rússia industrialize sua economia, ok? Permite que seja útil. Permite que a Rússia centralize sua economia em torno da guerra. Produção ok. Então, o vermelho, como você pode ver, é a indústria total. Ok. E como você pode ver, está subindo desde que a guerra começou. Tudo bem, a indústria em geral está subindo como também, infelizmente, indústrias que não são dominadas pelos militares, que não têm propósito de guerra. Na verdade, está caindo ok. Então parece que toda a economia russa está sendo reestruturada para uma guerra total, para uma longa guerra, e esse é o propósito que é o objetivo. Ok, então de novo. Os rosas são indústrias militares. Os azuis são indústrias civis. E como você pode ver o azul, desculpe o rosa dominar completamente o azul, e a tendência está aumentando, o que significa que é possível em 4, 5 anos. A Rússia é principalmente uma economia de guerra, industrializando para produzir armas de guerra, ok. Munições, especificamente. Drones, ok, estes são drones. Tudo bem, então, antes, no início da guerra, a Rússia dependia do Irã para drones, ok. Mas então, o que aconteceu ao longo do tempo é que Rússia começou a ter sua própria produção doméstica, ok. Então, as importações do Irã permaneceram constantes, e então a produção doméstica aumentou, que nos diz que a economia russa está se industrializando para a produção de drones, e a Rússia está se preparando para lutar por longa guerra agora não só pode a Rússia produzir seus próprios drones para a guerra, mas também pode. Exportação é drones para o Irã, para lutar contra os americanos. Ok. E então você está, tipo, espere um minuto aqui. Então a Rússia está mudando toda a sua economia para a produção de guerra. O que significa que a Rússia sempre lutará em guerras? É isso que a Rússia está planejando. E a resposta é sim, está tudo bem. E então, deixe-me explicar por que a Rússia está planejando isso. Este é chamado o Terceiro Plano de Roma. Ok, isso vem do livro de 1996. Desculpe, 1996 livro, Fundamentos da Geopolítica, ok? Por Alexander Dugin, que eu acho que é um dos mais inteligentes. Pensadores políticos, geopolíticos vivos hoje, ok? E seu argumento é este. Seu argumento é: este momento unipolar de domínio americano, vai desaparecer, porque é muito foco no secularismo. Individualismo, liberalismo. E essas ideias separam a comunidade. Essas ideias são anti-humanas. Então, eventualmente, a sociedade ocidental, civilização ocidental entrará em colapso, porque seus valores são abomináveis. E quando entra em colapso isso
Esta é a oportunidade para Moscou se tornar a terceira Roma. Ok, falaremos mais sobre isso no futuro. Mas o que é brilhante sobre Dugan é, ele reconhece que quando o mundo entra em colapso, tudo o que a Rússia precisa fazer é permanecer estável e resiliente. Contanto que permaneça unificado, coeso vai ficar bem ok. Porque como esta ordem global entra em colapso, enquanto a economia global entra em colapso, todas as outras sociedades enfrentarão o colapso eterno. Como Estados Unidos, ok. Então, ele prevê guerra civil nos Estados Unidos. Como esquerda e direita vão para a guerra uma contra a outra, ok. Ele prevê o colapso da China. Ele prevê colapso de um. O Oriente Médio, ele aplaude, prevê colapso da Europa, ok? Então todos esses lugares estão desmoronando. Basicamente, se você é o principal pilar da economia global, você é muito mais suscetível ao colapso do que se você não estiver bem com isso. O que então, o que Dogan diz, está tudo bem. Então, a estratégia é: primeiro de tudo, a Rússia precisa permanecer coerente. Precisa defender seu território. Precisa unificar seu povo por meio do nacionalismo, através da religião, ok pela fé. E então, o que a Rússia precisa fazer é descobrir aliados que apoiaria a perspectiva russa, e esses aliados poderiam incluir o Japão, ok, a Vietnã, Índia, Irã, ok. E então, combinando suas forças, eles se tornam um bloco comercial para si mesmos. Esta é uma era de armas nucleares. Você não quer ir para a guerra um contra o outro, mas esta também é uma era de colapso. Contanto que você seja capaz de permanecer coerente, contanto que você seja capaz de defender suas fronteiras, então você vai sair na frente, ok. Então essa é a ideia de avançar em direção à guerra. Porque a guerra tem o poder de unificar a imaginação e as crenças das pessoas em sua nação. Certo, então. Usando a guerra para aumentar o nacionalismo, a religião de sua sociedade, que permitirá que você enfrente melhor a tempestade. Ok. Então essa é a grande visão de Alexander Dugan. E na minha opinião, ele está absolutamente correto. E a Rússia está se movendo nessa direção, invadindo a Ucrânia. Tudo bem, então. A invasão da Ucrânia não foi uma resposta à OTAN. A invasão da Ucrânia foi implementar esta grande visão para a criação do terceiro mundo, para permitir que a Rússia sobreviva ao colapso que se aproxima, da ordem global melhor do que qualquer outra pessoa, ok. E assim, assumindo a Ucrânia, você agora controla 1/3 dos carboidratos do mundo e muito da energia do mundo, certo. Uma vez que você controla a Ucrânia e o Mar Negro, agora você pode exportar sua energia e sua comida para a África, para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia, ok. Então, essa é a grande visão para a Rússia. E, novamente, na minha opinião, isso faz muito sentido. O mundo está entrando em colapso, e então você tem que, construir uma fortaleza. Você tem que ser autossuficiente para resistir à tempestade. Então, dada esta América é como bem, podemos fazer a mesma coisa, ok? E então, o grande plano para a América é algo chamado